Com o oferecimento da Agrimet, a ciência do clima a serviço do campo, a gente convida agora a Bárbara Centelhas, a nossa moça do tempo. Ela disse que ela é a Maju do agro. Né? Quando a gente fazia analogia aí com a Maju, a Maju Coutinho, jornalista que apresentava a previsão climática. A Bárbara traz a projeção para as próximas 24 horas. Roda aí, vamos ouvir. Olá, pessoal do Momento Agro. Uma boa semana aí para nós que está começando. Venho com atualizações climáticas para as próximas 24 horas, né? Na última atualização a gente discutiu um pouquinho as projeções a longo prazo. Agora vamos voltar a focar no que está acontecendo em termos principalmente de chuva em grande parte do Brasil. Bom, o que nós vemos é, apesar de ter alguma umidade, poucos sistemas atuando e trazendo umidade no Brasil, nas principais regiões produtoras, pelo menos nas próximas 24 horas. A gente tem um pouco de umidade, principalmente no norte do país, que pode atingir alguns estados do centro-oeste, mas principalmente por uma instabilidade termodinâmica. Nenhum evento que está acontecendo como umas acas, uma zecite ou alguma frente fria, por enquanto. A gente tem um avanço de uma frente fria chegando, relacionada ao ciclone extratropical, mas que deve atingir o sudeste do país mais nos próximos dias, não necessariamente nas próximas 24 horas. Enquanto que, principalmente no Nordeste, a gente tem uma massa de ar seco que faz com que as chuvas não ocorram nessa região, assim como o sul do Brasil, que continua nesse período mais longo, né, sem chuvas, como a gente tem discutido bastante nesses últimos dias. Isso traz uma preocupação, né, o sul principalmente, que passa por esses eventos muito extremos, muita chuva seguido de pouquíssimas chuvas, né, isso é extremamente desafiador para o produtor. E o que nós temos visto é também que esse desafio pode persistir, agora falando em outras regiões, para uma segunda safra também. Quando a gente começa a avaliar aí as possibilidades do milho, né, e das condições de produtividade, se aqueles prognósticos que nós olhamos na semana passada se confirmarem, pode ser uma safra desafiadora também. Então vale muito atenção e esse acompanhamento climático numa escala aí quase que diária aqui com vocês no Momento Agro. Isso, consequente, também gera impactos no balanço hídrico. A gente tem discutido bastante essas condições aí de disponibilidade hídrica, que tem melhorado, claro, né, ao longo aí dos últimos dias, principalmente, mas ainda assim temos aí uma condição em algumas regiões que pode ser preocupante. Então, olhando aqui o mapa do balanço hídrico, o que nós conseguimos ver aqui? A gente consegue ver que a condição de boa disponibilidade hídrica se predomina aqui, deixa eu só achar aqui, predomina principalmente na região central e norte do país, enquanto que principalmente Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, olhando o centro-sul do país por enquanto, ainda continuam em condições aí desfavoráveis de armazenamento de água no solo. Algumas regiões podendo ser favoráveis, mas muito atípico para essa época do ano ainda, né? Então persiste essa condição atípica. O mesmo acontece no extremo leste do nordeste do país, onde nós temos aí os maiores déficits, consequentemente os menores armazenamentos de água no solo. A tendência agora, com os próximos dias, é a gente acompanhando, né, a evolução desse balanço e ver se essas chuvas que estão programadas para vir não nas próximas 24, mas até ao longo da semana, se melhora um pouco essa condição do balanço hídrico para as demais regiões que ainda estão com condições prejudicadas. Tá bom? A gente se vê amanhã, nós nos encontramos amanhã e até mais. Certo, Bárbara, muito obrigada pelas informações. Bárbara Centelhas, agrometeorologista da Agrimet. Agora, Gustavo, baixa umidade prevista aí para as próximas 24 horas, né? Isso complica a situação da safrinha, do milho safrinha? Sem dúvida, Juliana, e as informações não são nada agradáveis, né? Principalmente para o sul do Brasil, boa parte, inclusive, do centro-oeste, né? Principalmente Mato Grosso do Sul. E vem a corroborar muito com aquelas situações que nós estávamos falando antes, principalmente com o Carlos, com relação às regiões com baixa quantidade de umidade presente, né? Cabe salientar que até ontem, domingo para ontem, tiveram algumas chuvas acontecendo no sul do Brasil, principalmente vindo da serra. São chuvas que vieram então do litoral para o continente, que a gente sabe que isso não são chuvas fortes, não tem uma umidade com
com muita fortaleza para que possa entrar no continente mais adiante. E isso está fazendo com que muitas áreas onde está em pleno enchimento de grãos a cultura da soja, nós vamos ter prejuízo. Então, não é só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, nós estamos vendo algumas regiões, está mais seco essa semana também no Nordeste agrícola brasileiro. Nós estamos vendo que bem no enchimento de grãos de muitas dessas regiões nós vamos ter prejuízo, nós vamos ter perda de produção. E eu queria chamar a atenção aqui também para a falta de chuvas, e chuvas, vamos chamar aqui de chuvas que tragam umidade suficiente e baixem a temperatura. Nós estamos com uma temperatura muito alta. E isso está fazendo, a temperatura alta faz com que aconteça maior evapotranspiração, por isso não ter água presente no solo. E com isso a planta, bem no momento de enchimento de grão, está sofrendo, está tendo estresse. Então nós temos que cuidar muito essas condições. E como eu falei, a Argentina está passando por esse momento também. Então aquilo que eu comentei semana passada com vocês, e ontem eu fui muito firme no nosso Flows Responde, quem é nosso assinante escutou, eu acredito que nós vamos ter algumas mudanças aí, e eu falei ontem lá para o nosso grupo o que eu acredito que nós temos de mudanças. Sobre o ponto de vista, aqui já puxando a dica aqui de manejo, né, é importante ver duas situações. Uma, eu vou puxar com relação a esse período seco, cuidado com as aplicações de fungicida na lavoura de soja. Todo mundo sabe a importância de nós protegermos. Então nós temos que ter umidade presente no solo, temos que ter umidade presente no ar para poder fazer essas aplicações. Se não tiver essas condições, não se aplica fungicida. Nós temos que deixar isso muito claro, porque o produto que vai ser aplicado não vai chegar na planta, não vai ser absorvido, e se for absorvido ela vai ter dificuldade de metabolizar e com certeza vai gerar fitotoxicidade e não vai gerar controle de doença. Então cuidado. Agora, se tem umidade, nós temos que estar fazendo as aplicações para a gente fazer a proteção. Segunda dica vem muito em função das condições climáticas e também aquilo que nós estávamos falando antes, né, que o Carlos trouxe muito bem para nós, a presença de percevejos e cigarrinhas. Também ontem fiz um vídeo específico para falar sobre isso para o nosso grupo da academia, sobre o manejo dessas pragas, para a gente trabalhar cedo, com os produtos corretos, aqueles que têm efeito realmente, doses que realmente vão ter efeitos dos produtos químicos. Porque hoje nós temos muito produto químico no mercado que não tem um efeito específico e controlador. Então aqui fica já a dica para essa situação. Então, Juliana, acho que nós temos muitas coisas aí para acompanhar. Trazer uma dica para vocês. Agora há pouco eu estava conferindo as previsões climáticas, né? Lembra que semana passada eu comentei com vocês que existia a possibilidade de chover no início dessa semana, entre segunda e quarta-feira. Aconteceram, teve lugar de 10 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, 5 milímetros no Rio Grande do Sul. Mas lembra que eu comentei que não era nada forte e possivelmente era só pancadas e momentâneas, que é o que aconteceu. Então, possivelmente, chuvas no Rio Grande do Sul só na segunda ou terça-feira da semana que vem. Antes de terça-feira da semana que vem, é muito difícil nós termos chuvas significativas para o Rio Grande do Sul e principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e essas chuvas vão vir da Argentina. O que depende dessas chuvas da Argentina? Elas não são garantidas, né? Essas chuvas dependem da força que vem essa massa de ar frio, que vai entrar até que ponto, né? Até que altura do continente consegue entrar com essas massas e com umidade. Então nós vamos estar observando melhor aí. Talvez amanhã e quinta-feira a gente possa trazer mais informações, mas não dá para a gente ter esperança que essa semana nós vamos ter, então, chuvas mais adequadas no sul do Brasil. Infelizmente, Juliana, então a situação é crítica e depois nós vamos falar sobre o mercado, o que isso pode fazer com o mercado que nós estamos vendo aí, que não é nada bom. Você comentou até com o Carlos, o produtor não sabe o que fazer, temos perda de preço. Então, vamos ver o que isso pode estar acarretando logo mais para frente.